Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022, e o tema que estudaremos na nossa lição será Escondendo-se de Deus. O texto que vai servir como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 13. A parte central desse texto é exatamente a pergunta que Deus vai fazer a Adão e Eva logo depois que eles haviam pecado, que é a pergunta: onde você está? É interessante que nesse texto nós temos aqui a oportunidade de poder perceber que, como mencionamos ainda ontem, o fruto que Deus havia colocado ou havia estabelecido como um acordo entre Adão e a sua esposa e o próprio Deus, que Deus disse: olha, enquanto vocês quiserem que eu seja o governante de vocês, vocês não comerão desse fruto. Não é porque o fruto tivesse alguma propriedade venenosa, nada disso. Era um fruto como qualquer outro do Jardim do Éden, mas havia um acordo estabelecido entre Deus e a humanidade. Eles só tinham que se abster daquele fruto. Não deveriam tocar nele, nem se aproximar daquela árvore. Mas no momento em que eles comeram, alguma coisa mudou dentro do contexto da sua natureza. Até então, eles tinham estabelecido, eles tinham uma relação de cumplicidade, de parceria, um com o outro e ao mesmo tempo com Deus. Havia uma inocência dentro do seu caráter. E nesse sentido, o texto menciona que eles estavam luz, mas não se envergonhavam um do outro. A ideia é de que havia ausência de malícia total e completa em relação a eles. Mas a partir do momento em que eles comeram do fruto, a sua própria natureza se tornou degenerada, degradada. E o que vai acontecer, o texto vai mencionar que eles perceberam que estavam luz. E então eles vão fazer para si vestes, tendo como base folhas de figueira. É claro que quando você pensa em roupas feitas à base de folhas, em primeiro lugar, não seria alguma coisa confortável, não seria alguma coisa que supriria realmente a necessidade deles. Agora, como a sua natureza havia se degradado, eles sentiam necessidade de cobrir-se, porque agora já havia malícia, maldade dentro do contexto da própria humanidade. Essa frase que vai aparecer dentro do contexto do texto, e fizeram para si, ela está em contraste com a ação criadora de Deus. No hebraico você percebe nitidamente essa mesma ideia, essa mesma associação de ideias, porque o verbo fazer, ele está intimamente relacionado ao ato criativo de Deus. Deus fez todas as coisas, ele disse tudo se fez, tudo aconteceu. Portanto, quando agora Adão e Eva, depois de terem pecado, eles têm necessidade de resolver alguns dos seus problemas, e o primeiro deles é a questão da nudez que eles agora experimentavam, e por causa de toda essa natureza degenerada que estava dentro deles, sentiam necessidade, portanto, de cobrir-se. O texto bíblico vai dizer que eles vão fazer para si vestes. Essa ideia de fazer para si vestes é uma ideia que vai mostrar que eles estão agora substituindo, da sua parte, eles estão substituindo, como seres humanos, aquilo que é a ação de Deus. E quando você vai entender uma das questões mais complexas e terríveis por parte da rebelião, é que a rebelião faz com que o ser humano se sinta completamente alienado de Deus e que ele não sinta mais o desejo de poder colocar-se nas mãos do Senhor, de deixar que Deus faça a obra que ele precisa fazer na nossa vida. E agora o ser humano começa numa atitude totalmente legalista e ao mesmo tempo sentindo-se completamente capaz de resolver as suas situações. Ele tira Deus da sua história para que ele mesmo possa fazer o que precisa ser feito na sua vida sem a interferência de Deus. Essa é a base daquilo que nós trabalhamos como sendo a base da rebelião. É Deus sendo removido da nossa história para que nós tenhamos a oportunidade de fazer aquilo que queremos que aconteça na nossa vida. Não é o que acontece em boa parte das religiões, quando você percebe pessoas tentando fazer coisas para poder agradar a Deus, tentando fazer coisas para ser aceitos por Deus. Quando dentro do contexto bíblico não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos.
Quando você olha para a Bíblia, você percebe sempre é Deus quem está agindo. A ação sempre provém dele. Quem tomou a iniciativa de nos salvar foi ele. Quem tomou a iniciativa de nos criar também foi ele. Quando o pecado entra no nosso planeta, para resolver o nosso problema do pecado, alguém tem que fazer algo. E esse fazer está intimamente relacionado com a ideia de morte. Se nós pudéssemos resolver os nossos problemas, o problema do pecado que foi colocado sobre a nossa vida, o único jeito, a única coisa que poderíamos fazer para nos salvar seria morrer. Mas Deus vai olhar para a gente e vai dizer, não, você não precisa morrer. Porque eu vou morrer por você. Você percebe que a atitude, o fazer está sempre ligado a Deus. Esse é o texto que vai pela primeira vez trabalhar a ideia de salvação pelas obras, aonde o ser humano tenta fazer algo para poder conseguir passar diante do Senhor no momento em que o julgamento, o juízo fosse acontecer diante da humanidade. O juízo, a ideia de juízo está intimamente aqui relacionada. Deus viria até o Jardim do Éden para exercer juízo, para trazer o ser humano diante de si para a prestação de contas. Então, é nessa perspectiva que o ser humano agora tenta fazer algo para poder estar justificado diante do Senhor. Isso não funcionou e nem poderia funcionar. Assim como hoje, tentarmos fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus também não vai funcionar. A única maneira de podermos conseguir encontrar a solução para os nossos problemas, a solução para o pecado, é deixarmos que Deus faça algo por nós. E isso já foi feito através da cruz do Calvário, através do sangue de Cristo derramado. Portanto, o que precisamos fazer é aceitar a proposta do Senhor Deus. Não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para poder ser aceitos por Deus. O Senhor Deus olha para a gente e Ele diz, aceite apenas aquilo que eu já fiz. Não tente fazer algo para poder ser aceito. Você é aceito quando você compreende que não pode fazer nada para resolver o seu problema. É tanto que a primeira coisa que Deus vai fazer logo depois que Adão e Eva se apercebem do problema que eles haviam se metido, é fazer para eles roupas à base de pele. E com certeza, e aqui você encontra já embutida a ideia do sacrifício substitutivo, do sacrifício de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava prefigurado na morte do Cordeiro. Portanto, hoje, eu o desafio a parar de tentar fazer alguma coisa para poder ser salvo, para ser aceito por Deus, e deixar que aquilo que Deus já fez por nós, que possa ser uma realidade na nossa vida. Você não gostaria de dar essa oportunidade ao Senhor nesse momento? Ore comigo por isso. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque ela nos mostra um Deus que tudo faz para podermos ser salvos e aceitos. Ajuda-nos a entender isso e a nos colocarmos nas mãos dele, deixando que a sua graça nos alcance, nos transforme, nos salve. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?